Olá, gente. Como estamos? Aqui estou eu em Chipre, na cidade de no país, né, de Barnabé, não na cidade. A cidade de Barnabé era Salamis, ou Salamis. Estou sentindo meu braço está meio frio, eu botei aqui para esquentar o braço, tenho que botar no outro daqui a pouco. Então, tem bastante sol, mas a temperatura aqui em Chipre já está baixando também. Não abaixa tanto quanto em Londres, mas chega a ficar mais frio, né? Não é 40 graus como estava há um mês atrás, né? Agora já baixou para 24, 25. Tá, tá o verão de Londres, está aqui agora. Mas, então, estou aqui eu para mais uma leitura da Bíblia, do livro de Gênesis, né? Estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje vamos ver o capítulo 11 do livro de Gênesis. Vamos lá? Ontem, no vídeo anterior, nós vimos as descendências dos filhos de Noé, né? E nós percebemos, né, hoje, o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, consequência das coisas que aconteceram mais de 6.000 anos atrás. Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, às vezes nós fazemos as coisas e não pensamos antes de agirmos, né? E as consequências daquilo que nós fazemos fica pela eternidade. Porque uma coisa vocês devem saber, uma coisa que a gente aprende na escola dominical, né? Eu aprendi na escola dominical, de que todas as coisas que a gente faz, um dia a gente vai dar conta delas, né? Tudo que você fala, tudo que você age, tudo que acontece com você está escrito, está registrado. E a gente vai dar conta de tudo que foi falado, tudo que foi feito, de tudo que foi pensado, de todo sentimento, está tudo gravado, né? Então, isso fica para a eternidade. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que fazemos, com o que pensamos, né? Com os nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia fala de todas as coisas que você deve guardar, guarda no seu coração. Porque dele procede todas as saídas da vida. Está tudo lá. Toda a sabedoria necessária está aqui. Nesse livrinho aqui, ó. Se você ler Eclesiastes, se você ler Provérbios, você vai ter um mapa para uma vida em sociedade maravilhosa. É só estudar Eclesiastes e estudar Provérbios. Está tudo lá. Todos os conselhos que uma pessoa necessita para viver bem na Terra, está lá. Mas vamos lá. Capítulo 11 do livro de Gênesis. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. É claro, todo mundo era filho de Noé, todo mundo ali estava falando a mesma língua, a língua que Noé ensinou para eles falarem, que talvez seja o aramaico, que era a língua que existia na época de Abraão. Abraão falava aramaico. E, deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Quer dizer, a família inteirinha de Noé foi para esse lugar chamado Sinar. E disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem, os tijolos que serviram de pedras e o betume de argamassa. O betume que, por certo, estava lá porque o betume é uma coisa que você esquenta ele derrete de novo, né? Então, por certo, o betume que eles tiraram lá do barco, né, de Noé, às vezes as pessoas falam, acharam o barco de Noé. Gente,
Ninguém vai achar aquele barco. Porque, com certeza, os filhos de Noé usaram aquela madeira para fazer as próprias casas, para fazer os próprios habitats, para fazer para começar a vida deles. Aquele betume que Noé usou para betumar ela por dentro e por fora também deve ter sido usado. Então, não pensem vocês que aquela arca vai ser achada, não vai, porque ela não deve, se ficou algum pedaço dela, foi só a base, foi só a estrutura, e que já deve ter, né? Porque a maioria daquela madeira foi usada pelas pessoas que depois vieram. Claro, eles sabiam onde ela estava. Era fácil ir lá buscar. Então, versículo 3. Disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem, os tijolos que serviram de pedras e o betume de argamassa. Quer dizer, entre um tijolo e outro, eles iam colocar betume para ficar bem forte, né? Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Tá vendo? Eles queriam ficar todo mundo junto, eles não queriam se separar, queriam que todo mundo ficasse junto. Eles queriam, e a torre, por certo, era que se tivesse outra enchente, eles iam subir para a torre e ninguém ia morrer, né? Por isso que eles estavam fazendo a torre bem forte. E usaram o betume, que era o que o Noé tinha usado na arca para que ela pudesse flutuar bem e não entrasse água nela, né? Então eles usaram a mesma metodologia de Noé. Tá vendo como que Noé também ensinou para eles? Então, a Torre de Babel era uma forma deles se salvarem se caso acontecesse outra enchente. Era uma torre que ia muito alta, ia tocar o céu, as nuvens. Não é que eles queriam subir lá e sejamos igual a Deus, não era isso. Há muita gente fala sobre isso, né? Mas não era questão de salvação mesmo deles, era questão de sobrevivência. E por mais longe que eles fossem, a torre sempre estaria lá e eles poderiam voltar para a torre. Então a torre seria um ponto de um sinal, né? Um sinal aqui tá. Porque você já pensou, gente, naquela época não tinha casa, não tinha nada, não tinha rua, não tinha nada. Então eles tinham que ter uma coisa que mostrasse para eles a direção em que eles deveriam ir. Se eles sumissem, a torre estaria lá para falar para eles, ó, é aqui que nós estamos, então volta para cá. Vocês entenderam? Então tá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. E eles começaram a fazer a torre que os filhos dos homens edificavam. Então eles começaram a fazer a torre, eles estavam bem mais em cima. E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Olha aqui, o Eterno mesmo estava reconhecendo que eles haviam aprendido a lição, aprendido como é que eles deveriam se salvar, viu? Então ele disse, desse jeito não vai dar certo. Os meus planos vão ficar adiados por muito tempo se esse povo continuar dessa forma. Eu quero que eles se espalhem, eu não quero que eles fiquem num lugar só, maquinando o que eles querem fazer. Eu quero que eles se espalhem. Porque essa foi a ordenança que ele deu a Noé, que seus filhos procriem, que haja muita gente, que haja muitos povos. Como é que haveria muitos povos se eles estavam pensando em ficar todo mundo junto? Eia, desçamos. Ok. Nós chegamos num ponto bem complicado agora. Eu gostaria imensamente de ver esse texto no hebraico, para saber como é que eles disseram isso aqui. Mas como eu ainda não tenho essa condição, eu ainda não tenho a Bíblia hebraica comigo, vou ter que comprar uma. Eu gostaria de ver, porque eia desçamos está no plural.
Quem é que estava com o Eterno, então, ali naquele momento que ele disse, desçamos, vamos? Não é? Ele não falou assim, eu vou descer lá e ver. Não, ele falou, desçamos, no plural. Eia, desçamos e confundamos tudo no plural. Ele não falou, vou descer e vou confundir. Não, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Eu vou ter que dar uma estudada sobre isso aqui também. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Viu qual era a intenção do Senhor? Era espalhar todos eles. Nossa, mas tem um mosquito aqui que está me atrapalhando, viu, gente? Aqui tem mosquito, aqui não é igual na Inglaterra que não tem mosquito, não, aqui tem. É quente igual o Brasil, então tem mosquito também. Também tem pernilongo, que morde você à noite. Tem barata, horrível. Tem barata aqui também. Lá em Londres também nós não temos barata. Então tá. Versículo 10. Aí vem a geração de Sem, tá? Que gerou depois Abraão. Essas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Olha aí. Sem era o filho mais velho. Ele tinha 100 anos. Quando o Senhor falou para Noé se casar, Noé tinha 500 anos. Noé não queria casar. O Senhor que mandou ele casar. Então, ele foi o primeiro. Foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Foi 100 anos, não foi? Então, mas isso aqui foi 2 anos depois do dilúvio. Ele tinha 100 anos depois do dilúvio. Quer dizer, os filhos de Noé ajudaram ele a construir a arca. Foi o que nós já estudamos antes. Então, ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu 100 depois que gerou Arfaxade, 500 anos. Quer dizer, ele tinha 100 quando o menino nasceu. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, ele ainda ficou muito tempo com o filho. Né? Viveu mais de 200 anos ainda. Ele viu essa criança nascer, por certo dele casar, por certo Noé viu até a terceira, quarta geração dele. E gerou filhos e filhas, esse Arfaxade. E Arfaxade viveu 35 anos, olha, bem novinho, viu? Bem novinho. E gerou a Selá. Então, Noé, então, devia estar com 635 anos, 635 anos, quando esse menino nasceu, tá? Esse Selá, né? Gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Éber. Quantos anos então tinha Noé quando o Selá gerou a Éber? Ele então tinha, se ele tinha 635, agora ele tinha 670, mais ou menos, quando o bisneto dele nasceu. O neto, agora esse aqui é o bisneto, o Selá. Viveu o Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Quantos anos tinha Noé, então, quando gerou Peleg? Ele devia estar com 700 anos. Lembra que Noé viveu 950. Vamos continuar? E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. 730 anos tinha
Noé, quando o tataraneto dele nasceu. Viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Morreu novo esse aqui, né? Pelo tempo que os outros viviam lá. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Noé, então, estava com 760. E viveu Reu depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos, gerou Naor. Quantos anos tinha Noé? 810. E viveu Serug depois que gerou a Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Então, Noé estava então, com 840, mais ou menos. Terá viveu 70 anos. Então, Noé estava com 900 anos, quando Abraão nasceu. Eu já conversei com vocês que Abraão educou, que Noé educou Abraão. Abraão era o tataraneto de Noé. E Abraão conheceu Noé. E gerou Abraão, a Naor e Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filha de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Vieram até Arã e ali habitaram. Foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Quando Abraão nasceu, Noé tinha uma média de 900 anos. E quantos anos Noé viveu? 950. Ele ainda educou Abraão até os 50 anos. Olá. Olá. Para vocês verem como é que Deus faz as coisas. Abraão precisava conhecer Noé. Porque Abraão foi quem deixou as informações todinhas para Isaac, seu filho, para Ismael, seu filho, para que fosse passado para gerações futuras, para que fosse passado para Isaac, depois de Isaac para Jacó. Depois Jacó se tornou Israel, porque o Senhor mudou o nome dele, mas ele ouviu diretamente do vozinho dele as histórias de Noé. Porque Abraão ainda era vivo quando Jacó nasceu. Abraão ouviu de Noé a história do dilúvio. E Jacó ouviu de Abraão a história do dilúvio. É bom a gente contar essas coisas assim, fazer isso contadinho, como eu fiz com vocês aqui, os anos de Noé, para que a gente possa entender como é que as coisas aconteceram, como é que as informações foram passadas. Era uma informação de boca, claro, né? Era oral, mas Abraão já sabia escrever. Então Abraão aprendeu a escrever.
Abraão talvez tenha aprendido a escrever com seu tataravô, que era Noé. Mas ele aprendeu. Aliás, Abraão aprendeu muito mais. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho a história de Abraão, como é que ele saiu, como é que o Senhor o chamou, por que o Senhor o chamou da terra da terra do pai dele, né? E por que por exemplo, por que então que Naor saiu da terra dele, de lá de Ur dos Caldeus, e foi para Canaã, né? Porque Ur dos Caldeus era onde estava todo mundo. Primeiro entrou o genro, agora entrou a filha. Eles estão chegando à rua agora. Então, por que Peleg, né, saiu da terra e Naor depois saiu da terra de Ur dos Caldeus? Porque o Ur dos Caldeus estava uma idolatria sem fim. O povo já tinha se corrompido de novo, totalmente. Já havia uma corrupção espiritual. Então eles tiveram que sair. Ali já foi um movimento do Eterno no coração de Naor, apesar de Naor também ser idólatra. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá bom? Na próxima leitura, no capítulo 12, nós vamos falar sobre a idolatria de Naor. Como é que Abraão também fazia as coisas. Abraão era muito inteligente, viu, gente? Ele ensinou muita coisa para o povo, mas tadinho do Abraão, ele não foi assim, não foi bem recebido pela mãe dele, por exemplo, né? A mãe dele o rejeitou quando engravidou. Ela não queria ter ele porque falou que ele ia ser um problema, ele ia ser um rebelde. Aliás, o Senhor o fez assim, né? Porque senão não teria como haver um povo escolhido, né, gente? O Senhor separou Abraão desde pequeno. E a mãe dele sabia que ele era separado, mas como a idolatria era muito grande naquela época, eles não entendiam quando uma criança era diferente das outras, né? E eles achavam que isso era do capiroto e tudo. Então, Abraão, desde pequenininho, ele já nasceu com esse estigma de ser diferente. Porque quando a mãe dela, mãe de Abraão, engravidou dele, um profeta do outro lado, né, do lado da esquerda, falou para ela que aquele menino ia ser uma destruição para eles. Realmente foi, né, gente? Realmente foi. Porque Abraão teve a promessa do Eterno. Então, já foi. Vocês estão vendo como é que a briga vem de longe? Abraão quase que não nasceu. Abraão quase que não nasceu. E quando ele nasceu, ele foi escondido. O pai dele roubou ele da mãe dele, porque a mãe dele queria matar o menino, porque o menino já era prometido fazer coisas diferentes. E o pai de Abraão teve que roubá-lo e criar ele em outro lugar. Aí depois, quando ele estava maiorzinho, o pai dele trouxe ele de volta. Por isso que o pai dele teve que sair. Teve que sair, porque coitado do Abraão, ele era bem perseguido lá em Ur dos Caldeus. Aí você fala assim, nem como é que você sabe essas coisas? Eu estudo, né, gente? Eu estudo. Eu estudo. Eu leio o Tanar, que é a Bíblia hebraica, né? Eu estudo. Eu estudo. Mas graças a Deus o plano do Eterno sempre funciona. O Eterno tem uma agenda. Essa agenda vai se realizar, queira o outro lado ou não. Os planos eternos são eternos como ele é. E os planos dele vão se realizar. Sim, o projeto dele vai chegar ao fim, sim. E estaremos bem, sim. Tá bem? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.